Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Mais um vídeo da leitura comentada da obra O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud. Estamos na sexta parte do livro e um pouco atrasado, porque eu estou ainda com alguns problemas com fornecimento de internet. Então, eu estou mudando aí algumas coisas para ver se consigo resolver essas questões, mas a gente continua com esse trabalho, né? Um trabalho pessoal, trabalho de alguém que é interessado nos textos do Freud, em compreensão do texto do Freud. E a gente vai tentando resolver esses outros problemas do dia a dia com calma, com tranquilidade, que tudo dá certo, né? Na, no vídeo passado, a gente analisou algumas questões referidas ao trabalho, né, de trabalho civilizatório, né, trabalhos, processo de civilização, e como esses trabalhos, esses, vamos dizer assim, esses instrumentos civilizatórios, né, eles, eles não conseguem resolver todas as questões. Fato de que a natureza humana ela é funcional também, e dessa forma há uma série de dificuldades que a gente realmente não consegue resolver. Antes de mais nada, gostaria que vocês fizessem aquele processo, né? Faz logo agora, para não esquecer, tá? E vai fazer inscrição, dar like, todos esses processos, porque é uma forma da gente também continuar com o nosso trabalho. Trabalho que, como eu falei, um trabalho pessoal, um trabalho sem esse negócio de apoio, de ajuda. Então a gente vai tentando aí realizar isso, né? Realizar esse trabalho com o apoio de vocês, né? Podem fazer comentários, podem fazer perguntas que logo depois eu posso responder no vídeo posterior. Ou talvez eu faça uma live comentando a leitura do Mal-Estar na Civilização. Eu vou ver aí o que pode ser feito. Eu espero que a internet também esteja melhor, porque a internet aí realmente é um problema, né? Mas a gente vai tentando resolver o melhor que a gente pode. Mas então, como eu falei, na então na quinta parte, como a gente viu, o Freud ele parte da tese que os avanços tecnológicos e científicos, né, que aumentam o controle do ser humano sobre a natureza e expandem suas capacidades, né, esses processos não trouxeram necessariamente uma maior felicidade, né? Então, e pelo contrário,
tá? Há uma decepção profunda, pois o poder conquistado não elevou a satisfação, né, nem o bem-estar, levando então à conclusão de que o domínio técnico, por si só, não garante a realização de uma vida plena de felicidade, né? Assim, os avanços científicos e tecnológicos são insuficientes, né, no olhar para Freud, são insuficientes para resolver o problema fundamental da felicidade humana, né? E que também depende de fatores internos, culturais, psíquicos, né? Ou seja, Freud é um dos grandes pensadores do século XIX a compreender a complexidade humana, que não é somente a questão da técnica que vai resolver o problema do sofrimento humano. Não basta ter ciência, não basta ter tecnologia. A gente vê hoje o avanço da tecnologia crescendo, entretanto, as mazelas, os principais, né, motivos do sofrimento humano ainda persistem, né? As principais fontes do sofrimento se mantêm ainda inabaláveis, né? Mesmo com o crescimento das tecnologias. Então, o Freud aponta isso, eu acho que é interessante focar esse ponto, porque dá uma ideia da dimensão, né, crítica que o Freud tinha sobre a sociedade, né? E às vezes as pessoas pensam em Freud no âmbito do psiquismo e do individualismo, mas o Freud tinha consciência, certo? Tinha um pouco dessa consciência, não sei se é a consciência de classe, mas ele entendia a complexidade humana e compreendia que não bastava só tecnologia, ciência, evolução científica, mas precisava uma mudança de parâmetros, né? Uma mudança de paradigmas, né, sociais, culturais, para resolver esses problemas, né, relativos ao mal-estar, né, relativos ao sofrimento humano, à condição humana. Então, essa reflexão também reforça a ideia de que o verdadeiro desafio reside, então, por uma busca, né, por uma harmonia entre os recursos técnicos disponíveis e as dimensões subjetivas da experiência humana. Esse é um ponto muito importante para a gente compreender que a ciência não basta. Tem que haver uma mudança também nos padrões sociais, culturais, políticos, econômicos, né? E acho que da forma como o capitalismo está, não dá, né? As formas de sofrimento, os modos de sofrimentos aumentaram significativamente. Nós estamos também indivíduos mais pessimistas, né, diante da condição humana, da sociedade. Isso reflete na nossa desconfiança contra as instituições. Então, isso tudo aponta essa diferença. Então, a gente vai começar a ler, tá? Sexta parte. Em nenhum trabalho tive, como dessa vez, a sensação tão forte de apresentar algo que é de conhecimento geral, de desperdiçar papel e tinta, e na sequência o trabalho do tipógrafo e a tinta de impressão para relatar coisas que afinal são evidentes por si mesmas. Por isso que de bom grado irei tirar proveito do fato de ter surgido um indício que o reconhecimento de uma pulsão de agressão peculiar e autônoma possa significar a modificação na doutrina psicanalítica das pulsões.
acabará sendo revelado que isso não é bem assim. E se trata simplesmente de compreender de modo mais rigoroso uma viragem há muito consumada e persegui-la em suas consequências. De todos os aspectos da teoria analítica desenvolvidos gradualmente, foi a doutrina das pulsões que, tateando, avançou com mais dificuldades. E, no entanto, ela era tão indispensável ao conjunto que foi preciso colocar alguma coisa em seu lugar. Na completa desorientação dos inícios, a máxima do filósofo poeta Schiller me deu o primeiro ponto de apoio, de que a fome e o amor mantêm coesa a engrenagem do mundo. A fome podia ser considerada representante dessas pulsões que querem conservar o indivíduo. O amor anseia por objetos. Sua função principal, favorecida de todas as maneiras pela natureza, é a da conservação da espécie. Então, aqui já aponta uma das ideias principais da obra de Freud, né? O Eros, e não é simplesmente o Eros românticos, mas a força que faz com que as pessoas se unam, né? Você mantém uma família, né, unida. Quais são os laços psíquicos, né, que unem esses indivíduos? É a força de Eros. Tá? Ele continua. Foi assim que, primeiramente, as pulsões do eu e as pulsões de objeto opuseram-se umas às outras. Para a energia das últimas, né, das pulsões de objeto, e exclusivamente para ela, introduziu o nome de libido. Certo? Então, a energia que é direcionada para os objetos, na psicanálise, conhecida como um libido. Por isso que a gente fala tanto sobre energia libidinal. Tá? E continua. Estava assim em curso a oposição entre as pulsões do eu e as pulsões libidinais de amor, no sentido mais amplo, dirigidas ao objeto. Uma pessoa de uma dessas pulsões de objeto, a pulsão sádica, distinguia-se, na verdade, pelo seu fato de sua meta não ser nada amorosa. E, além disso, em muitos aspectos, ela se ligava claramente às pulsões do eu e não podia esconder seu estreito parentesco com as pulsões de apoderamento sem propósito libidinal. Mas essa discrepância foi superada. O sadismo pertencia então claramente à vida sexual. O jogo cruel podia substituir o da ternura. A neurose apareceu como o desfecho de uma luta entre os interesses de autoconservação e as exigências da libido, luta na qual o eu havia vencido, mas o apreço de graves sofrimentos e renúncia. Então aqui a gente está, o Freud faz aí uma breve exposição sobre as estruturas, né, psíquicas, né? A questão essas estruturas do da neurose, da perversão, essas estruturas psíquicas, certo? Essa passagem ela é interessante porque ela descreve a experiência de alguém que, mesmo sendo excepcional e tendo uma forte conexão com a religião, percebe que sua relação espiritual não é suficiente, né, para preencher toda a sua necessidade de sentido ou de um sentimento, né, de plenitude. Né? Então há uma questão interessante aí, pelo menos eu acho. Né? A questão aí é interessante. Mas
É, além disso, né? Além dessa questão, a gente pode apontar outras coisas mais, é, referente à passagem, né? E o indivíduo, né, ao atingir um certo estágio de desenvolvimento, né, assim, uma pessoa pode chegar à compreensão que muitos de seus desejos, né, emoções ou crenças, especialmente os ligados a sentimentos profundos, né, ou a experiências espirituais, são ilusões, né, ou ilusões momentâneas, né, criadas por seus próprios processos psíquicos. Isso acontece, né, para Freud, porque ao aprofundar a reflexão e a análise racional, ela percebe que esses sentimentos não têm uma base sólida na realidade objetiva, né? Mas são manifestações subjetivas que podem ser dissipadas ou desmentidas com o entendimento crítico. Tá? Então, essa parte do texto também, ele menciona que inicialmente esses sentimentos podem ser considerados como fundamentos de apoio ou de esperança, ajudando a pessoa na sua experiência de vida. Mas com o tempo, sob uma análise mais racional, eles revelam-se como ilusões passageiras, tá? Que não resistem à investigação crítica, e essa percepção leva a uma expulsão desses sentimentos ou desejos de uma forma que busca a verdade objetiva, mesmo, tá? Mesmo que essa verdade seja muitas vezes difícil de aceitar, né? Pois ela pode implicar em renúncias, né? Sofrimentos, perda de ilusões anteriores. Então, então o processo, né, aqui é de reconhecimento de que o sentimento, por mais intenso ou convincente, muitas vezes é uma ilusão que deve ser enfrentada, né, com uma certa determinação racional e desprendimento emocional. Né? É isso que o Freud está tentando fazer. Veja que o Freud ele tem uma, uma questão aí muito forte com as questões com relativa à investigação, né? E o cuidado de analisar a coisa friamente, né? Muita muita preocupação de desenvolver a psicanálise, né, sobre os critérios científicos, tá? Sobre critérios rígidos, de crítica, né, racional, porque até hoje, né, há uma grande incompreensão da psicanálise e são muitos aqueles que querem colocar a psicanálise como um campo irracional, né? Querem colocar a psicanálise junto
de astrologia, né, xamanismo, essas coisas. E eu acho que é um desconhecimento da epistemologia, um desconhecimento do método de investigação da psicanálise, né? É aquela velha questão, né? Você quer usar critérios de uma área para avaliar a outra, completamente diferente, né? Com objetos de estudo completamente diferentes, né? Uma coisa é você analisar um átomo, né? Você tem um átomo ali, você tem um objeto que fica fora de você, aí você consegue medir, bom, consegue pesar, né? Você consegue desenhar suas trajetórias atômicas, você consegue pesar seu peso atômico, né? Sua massa, mas é um objeto que está fora do seu corpo, no sentido de que você pode analisar de uma forma mais direta. Outra coisa é você analisar aquilo que faz parte de você mesmo. E aí pode estar dizendo, mas o átomo também faz parte do nosso corpo. Sim, faz parte do nosso corpo, mas em uma outra dimensão, né? Dentro do nosso corpo, mas em uma outra dimensão, porque esse átomo ele não está isolado, ele forma moléculas para formar células, né? Órgãos e tudo mais. É outra questão. Uma coisa é eu analisar aqui um copo, né? Pego o copo, toco o copo, sinto o copo, eu posso pesar. Você não vai poder fazer isso com o seu corpo, né? Pegar um átomo do seu corpo e fazer isso, né? Por si só, tá? Você precisa tirar de você, levar para um laboratório, né? Esse é um processo. Outra coisa é algo que está interagindo com você a todo momento, né? Qual é o objeto de estudo da psicanálise? Não é o inconsciente, né? Só que você não pode simplesmente se desprender do seu inconsciente, né? Botar assim dentro de um- de uma máquina e analisar como você faz isso com um copo, com a pedra, com qualquer outra coisa. Então, tem até filósofos que falam muito sobre isso, né? A questão das ciências humanas e das ciências exatas, né? Acho que é um autor da escola de Frankfurt. Eu não sei se é Adorno, Horkheimer, acho que deve ser. Uma coisa é você analisar um objeto exterior, outra coisa é você analisar algo que faz parte de você mesmo, né? Em que o objeto de estudo e o investigador estão ali ao mesmo tempo, né? Estão colados. Então é uma coisa muito mais difícil, né? E infelizmente às vezes as pessoas querem analisar a psicanálise sobre a ótica equivocada, né? Como se o inconsciente fosse assim algo material que você pode pegar e jogar no laboratório e não é, né? Simplesmente não é assim que as coisas funcionam, a sua realidade. Continuando aqui a leitura. Todo analista admitirá que ainda hoje não soa como um erro há muito superado, né? Enquanto isso, uma modificação tornou-se indispensável no momento em que nossa investigação avançou no recalcado para o recalcante, das pulsões de objeto para o eu. Aqui é uma questão interessante, né? Poxa, interessante como ele fala isso. É... Pensando aqui, né? Essa questão do recalcado.
Esse trecho ele é interessante porque apesar das dificuldades e possíveis erros dos passados, né? Erros passados, desculpa, qualquer analista deve reconhecer que até hoje não há um erro que seja completamente irreparável ou que não possa ser corrigido, né? Isso, isso reforça para a gente a ideia de que os equívocos na análise ou na investigação não representam finais e que é possível revisá-los, aprender com eles, né? Seguir adiante, tá? Essa frase ela transmite para a gente uma mensagem, né? De abertura, né? Uma mensagem, de certo modo, de esperança, né? Para correção, aprimoramento contínuo do campo da análise, né? Ressaltando que o progresso é sempre possível, mesmo diante dos obstáculos. Então, veja que o Freud ele não coloca a psicanálise como algo acabado, né? É um outro erro desses que, que procuram desmerecer a psicanálise, né? Procuram fazer com que a psicanálise seja abolida. Isso é a palavra mesmo, certo? Né? Querem mesmo que a psicanálise seja abolida, ou então apropriada, né? A psicanálise ela é autônoma da psicologia e da psiquiatria, mas esses grupos que tanto batem na psicanálise já tentaram por diversas vezes no Congresso anexar a psicanálise, né, ao seu campo, para o controle, seu domínio. Então, esses grupos estão aí, né? E às vezes eles agem dessa forma mesmo, né? Só que Freud não caiu nessa, né? Freud tinha consciência de que a psicanálise tinha que resolver muitas questões, ainda tinha que ser muito aprimorada, né? Tinha ainda havia muitas coisas para se descobrir no campo da psique humana. E era um cara que sempre via com otimismo, né? Que a psicanálise um dia ainda ia se tornar uma grande ciência e que as coisas ainda iam ficar mais claras, né? E realmente ficou, né? Você vê os grandes avanços, né? Depois veio Lacan, também trouxe mais avanços, né? Aí hoje nós temos grandes psicanalistas também no Brasil, né? E como a psicanálise ela penetrou fortemente na academia, né? Abriu seu espaço, né? entre os grandes, entre as grandes linhas de pensamento, não, você não pode ver, sempre tem um grande autor mencionando a psicanálise e como a psicanálise ajudou e ajuda muitas pessoas. Então, o Freud tinha razão aqui, né? Continuando. Aqui tornou-se decisiva a introdução do conceito de narcisismo, ou seja, a visão de que o próprio eu estava investido de libido, que até mesmo sua morada original e que também permanece, por assim dizer, o seu quartel-general. Essa libido narcísica se volta para os objetos, torna-se, assim, libido de objeto e pode se transformar novamente em libido narcísica. O conceito de narcisismo permitia aprender analiticamente a neurose traumática, assim como muitas afecções próximas às psicoses e também elas mesmas, a interpretação das neuroses de transferência como tentativas do eu de se defender da sexualidade. Não precisou ser abandonada, mas o conceito de libido foi ameaçado.
Tendo em vista que as pulsões do eu também eram libidinais, pareceu por um instante inevitável fazer coincidir de maneira geral a libido com a energia pulsional, como Carl Gustav Jung, né, pretendera anteriormente. Gustav Jung depois, dando pausa aqui, o Jung depois se separou do Freud, né? Os dois tiveram uma grande discussão, né? Porque o Jung ele se enveredou muito para a área das religiões, para o misticismo, o ocultismo, esoterismo, essas coisas. E desenvolveu uma quarta instância, né? A ideia de o que seria o inconsciente coletivo, né? E isso foi assim motivo de muito atrito e ruptura mesmo do Jung com Freud. Jung vai se separar, formar a psicanálise ou a psicologia analítica, né? E, e sai, né? Deixa de ser analista e vai se tornar outra coisa que não é psicanálise, tá? Não é psicanálise. Mas Gustav Jung também é importante porque vai trazer outras questões relativas ao inconsciente do indivíduo e sua relação com o todo, né? No âmbito mais universalista, eu diria, né? A relação com um coletivo, com algo que permeia toda a humanidade, né? E se reflete em simbologias, em símbolos e percepções da realidade, mas a psicologia analítica não é psicanálise, tá? Porque às vezes as pessoas confundem também, acham que é a mesma coisa e não é. Continuando. O passo seguinte de ir além do princípio do prazer, de princípio de prazer, além do princípio de prazer de 1920, quando me chamou a atenção pela primeira vez a compulsão, a repetição e o caráter conservador da vida pulsional. Partindo de especulações sobre o início da vida, bem como de paralelos biológicos, se extrai a conclusão de que seria necessário que houvesse, além da pulsão de conservar, a substância vivente de aglomerá-la em unidades cada vez maiores. Outra pulsão, oposta a ela, que ansiava por dissolver essas unidades e por reconduzi-las ao estado primordial e inorgânico. Portanto, além de Eros, haveria uma pulsão de morte. E a partir da ação conjunta e mutuamente contraposta de ambas, foi possível explicar os fenômenos da vida. Vou parar aqui um pouquinho para pegar uma água. Então, ele continua. Mas naquele momento, não era fácil demonstrar a atividade dessa suposta pulsão de morte. As manifestações de Eros eram suficientemente evidentes e ruidosas. Podíamos supor que a pulsão de morte trabalhava em silêncio no interior do ser vivente. Pela sua dissolução, mas evidentemente isso não constituía nenhuma prova. O que nos levou mais longe foi a ideia de que uma parte da pulsão se voltaria contra o mundo exterior e daí viria a luz como pulsão para a agressão e para a destruição. Então, ele fala um pouco sobre essa pulsão de morte, né? E a pulsão de Eros, essas duas forças que interagem, como, dizer assim, o que fundamenta toda a existência, né? Porque uma quer agregar, a outra quer desagregar. São duas forças fortes que
que atuam sobre o indivíduo. Ele continua assim, a pulsão seria ela mesma compelida a se colocar a serviço de Eros, visto que o serviço aniquilava qualquer outra coisa, fosse ela animada ou inanimada, em vez de a si mesma. Inversamente, a restrição dessa agressão voltada para fora iria intensificar a autodestruição que de qualquer forma está sempre acontecendo. Então, vamos ver isso aqui, né? Essa energia, ela sempre está atuando, certo? Sempre está atuando. E ao mesmo tempo ela ela se lança sobre o indivíduo que às vezes corrige, não corrige não, no sentido elas reorientam essas forças, né? Essas forças elas podem ser reorientadas, tá? Ao mesmo tempo, podia-se intuir, a partir desse exemplo, que as duas espécies de pulsão aparecem raramente. Ó, pulsão de morte, ela sempre foi, até hoje, tema de grandes discussões na psicanálise, tá? Alguns analistas não incorporam muito essa ideia, acham que é uma ideia que Freud não desenvolveu muito bem e tal. Então, há muitos que não levam em consideração. Mas é um conceito ainda muito discutido. Tem pessoas que se debruçam sobre essa discussão e escrevem artigos, tem muito artigo sobre isso, tem livros, né? Mas na prática ainda é algo, não sei, talvez porque a questão da morte, a desestruturação das coisas, né, elas sempre trazem uma ideia de desesperança também, né? Então, as pessoas pensam que o aspecto destrutivo também sempre tem uma conotação negativa, né? Eu acho que destruição faz parte da história da humanidade, da condição humana, né? É, eu acho que sempre tem, né, essa coisa de desfragmentar, né? De se lançar fora das condições regulamentadas, né, das condições normativas, sempre tem uma ruptura, sempre tem algo que quer se desligar, né, e partir para o todo. Então, é um tema importante, é um tema interessante, mas também é um tema muito controverso, tá? A gente continua. Ao mesmo tempo, podia-se intuir, a partir desse exemplo, que as duas espécies de pulsão aparecem raramente, talvez nunca as isoladas uma da outra, mas, ao contrário, se fundem em proporções diversas, muito variáveis, tornando-se assim irreconhecíveis ao nosso juízo. É interessante, né? É essa questão do desconhecido, né? A questão do desconhecido e de como alguns aspectos da nossa existência estão ainda velados, né? Voltando. No sadismo, conhecido há muito tempo por pulsão parcial da sexualidade,
estaríamos em presença de uma aliança particularmente intensa dessa espécie, entre anseio amoroso e a pulsão de destruição. Da mesma forma que, em sua contraparte, o masoquismo, estaríamos diante de uma ligação entre a destruição, dirigida para o interior, e a sexualidade, ligação através da qual a tendência normalmente imperceptível torna-se justamente evidente e tangível. Este trecho vai discutir a dificuldade, né, de aprovar certas experiências, fenômenos relacionados à morte e à dissolução do corpo, tá, pessoal? Ele sugere que, embora uma pulsão de morte possa ocorrer, ela não constitui uma prova definitiva e incontestável do estado de vida ou morte, tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Outra coisa. A ideia central, né, é que a experiência de uma pulsão de morte, tá, por si só, pode ser interpretada de várias formas e não serve como uma evidência conclusiva de vida. Além disso, o Freud menciona que o conceito de uma consciência ou vida após a morte também não pode ser provado de forma definitiva, pois a tentativa de comprovação depende de uma percepção subjetiva e de uma compreensão que está além das evidências físicas ou científicas, certo? Então, para ficar claro aqui que o Freud não coloca nada concluído, tá? Ainda muitas questões, muitas coisas para ser elucidadas, né? Esse texto é de 1930. Além do princípio do prazer é de 1920, então 10 anos depois, o Freud, veja que Freud ainda está analisando esse conceito, né? Ele poderia ter jogado lá e acabou, aqui já completou. Não, ele ainda tem muitas questões para ser respondidas, né? Destruição de morte, e essa destruição de morte, ela pode ser redirecionada, inclusive, ele vai falar um pouco disso depois. Então, o Freud tem, ao mesmo tempo que ele expõe essa ideia, ele tem muito cuidado, tá? E, no próximo vídeo a gente vai se aprofundar um pouco nessas questões e peço a vocês novamente que se inscrevam, tá? Que esse apoio aí pro canal, o canal que está começando, tem outra obra de Freud já foi trabalhada, né? Psicologia das Massas e Análise do Eu, tem as lives que eu fiz com o GAP Filosófico, com o Alberto, né? Estamos lendo uma obra do Giger, que a gente terminei também a série sobre o suicídio, que é uma obra de Karl Marx, muito interessante, né? Vocês podem olhar lá também. E documentários, uma série de, de material aí que acho que dá para estudar, dá para conhecer bastante coisa, certo? No canal. Então eu convido vocês para assistir outras coisas e continuar também aqui com Mal-Estar na Civilização, tá bom? Abraço.